Bom dia, terceiro ano C. Vou falar para vocês sobre a atividade do dia que está no caderno Língua Portuguesa, caderno 3, páginas 33 a 36, que a gente continua falando das lendas. Vamos lá? Na página 33, a gente tem a lenda Iara. Esse vídeo de hoje é mais leitura, as questões são poucas, então vamos lá. A lenda da Iara. Iara era uma índia guerreira de grande beleza. Seus irmãos tinham inveja dela, porque seu pai, o cacique da tribo, a elogiava muito. Um dia, eles resolveram maltratar Iara. Mas ela ouviu o plano e vingou-se deles. Depois disso, Iara fugiu para as matas. O pai, enfurecido, a perseguiu e conseguiu capturá-la, aplicando-lhe uma punição. Iara foi lançada ao rio. Porém, os peixes a salvaram, e no encanto da lua cheia, ela foi transformada numa sereia. E assim nasceu a lenda da Iara. Na próxima página, nós temos uma questão sobre o texto. Esse texto serve para, ou seja, esse texto sobre a lenda da Iara serve para apresentar a Iara, contar uma história, explicar um plano ou informar um fato. Então, qual a opção? Só lembrando, gente, quando um texto é para apresentar, vem contando um pouco, né? Tem uma linguagem um pouco diferente. Cuidado para não confundir, tá bom? Então, marque apenas uma opção. Esse texto, ele conta a história de quem? Ele conta a história da Iara, ou seja, da lenda da Iara. Então, você vai ver qual opção mais se encaixa, mas tem a ver com isso. Questão 2. Leia o texto a seguir. A lenda do Guaraná. Essa é uma outra lenda maravilhosa que explica, né? E é muito interessante, porque o Guaraná está bem presente no nosso dia a dia, né? Vamos lá. A lenda do Guaraná. Um casal de índios desejava muito ter um filho. Certo dia, resolveram pedir um filho para Tupã, que ouviu os pedidos daquele bondoso casal e resolveu dar-lhes um menino. Ao crescer, o filho desejado tornou-se um lindo e generoso jovem. A bondade do jovem índio despertou a inveja de Jurupari, gênio do mal e da escuridão. Transformou-se numa cobra venenosa e picou o jovem índio quando este estava andando pelas matas, levando-o à morte. No mesmo instante, começou uma tempestade com raios e trovões. A mãe entendeu que aquilo era uma mensagem de Tupã para que ela colocasse os olhos de seu filho na terra, para que ali nascesse uma saborosa fruta. E assim, no local, nasceram plantas que deram lindos e saborosos frutos, cujas sementes pareciam com olhos negros do jovem índio. E assim nasceu a lenda do Guaraná. Só uma observação, aqui nesse texto não traz, né? Tem o desenho aqui do casal, da criança e da cobra venenosa, né? Então, mas não tem o desenho, a foto do Guaraná, mas pesquisem na internet o fruto do Guaraná, como realmente é parecido com os olhos, né? Parece com os olhos humanos. Então, essa Guaraná que é muito popular, muito comum, nativo da Amazônia, então tem essa lenda que explica. Vamos para a questão. Jurupari, ou seja, o gênio picou o jovem índio porque A. Era um gênio do mal. B. Ele estava sozinho na mata. C. Invejava a bondade dele. Ou D. Transformou-se numa cobra. Então, Jurupari, ele era um gênio do mal que se transformou em uma cobra para picar o jovem índio, porque ele tinha o quê? Ele tinha inveja, porque ele era muito bondoso.
ele era lindo, ele era generoso. Então, isso despertou o que? A inveja de Jurupari, o gênio do mal e da escuridão. Vocês então vão ver a questão e responder as alternativas. Tem algumas que vocês podem até se confundir, mas preste bem atenção. Ele picou, Jurupari picou o jovem índio por quê? Ou seja, por qual motivo ele picou o jovem índio? A, porque ele era um gênio do mal. B, porque ele estava sozinho na mata. C, porque ele invejava a bondade dele. Ou D, porque ele transformou-se numa cobra. Então, não perca de vista o porquê. Vamos para o último texto? Leia a narrativa. A mula sem cabeça. Eita, essa é bem conhecida de todo mundo, não é mesmo? A mula sem cabeça. Eu sou a mula sem cabeça. Uma lenda muito famosa e conhecida em todo o Brasil. Adoro a lua cheia, sou muito bonita, posso ser marrom ou preta. Tenho ferraduras de prata e de aço, um relincho muito alto. No lugar de uma cabeça de mula, tem uma imensa chama de fogo que está sempre intensa. Eu queria ter cabelos bem longos e loiros, mas o que fazer se sou uma lenda sem cabeça? Há quem diga que eu sou uma versão feminina do lobisomem e que fico assombrando casas perto de igrejas. Imagina só! Eu não assombro só casas perto de igreja, assombro as que ficam longe também. Adoro assombrar. Bu! Assustou? Não? Mas eu assombro todo mundo. Ninguém escapa de mim nas noites de lua cheia, de quinta para sexta-feira. É nessa noite que me transformo de mulher para mula sem cabeça. A lenda da mula sem cabeça. Essa história, página 36, essa história se baseia em A. Em acontecimentos reais. B. Em crendices populares. C. Em uma fábula. D. Em uma maldição e castigo. Então, você vai marcar apenas uma alternativa. A mula sem cabeça se baseia em uma história real, ou seja, em uma coisa que realmente aconteceu. B. Ou crendices populares, ou seja, história que o povo sai contando, que alguém acredita e sai contando de pessoas para pessoas. Ou C. É uma fábula. Lembra que uma fábula tem uma moral, nesse caso tem moral aí no texto. E D. Se baseia numa maldição e castigo. A história foi baseada em uma maldição e um castigo que aconteceu e foi dado. Então, você vai marcar apenas uma opção. Tá bom, meus amores? Finalizamos a atividade. Essa lenda do Irapuru, a gente não vai ler ela hoje, porque a atividade dela está nas páginas seguintes, nas próximas aulas, tá bom? A página 36 é apenas essa questão aqui. Um beijo da Pro. Estou com muita saudade de vocês. Beijo da Pro Aliena. Cheiro.